Amigos, vamos lá. O nosso tema, para quem ainda não abordou e deve estar cheio de suspense ou não, tá? Pode soltar aí, o Fabrício, o ano. Tem que ser melhor, vou soltar de novo. Aleluia. O nosso ano da plenitude. Estávamos conversando até pela manhã, fiz uma breve reunião mais cedo com os pastores, aí perguntei para eles, ei, o que vocês acham do tema? A Aldalé falou aliança, o outro falou totalidade, está tudo envolvido, né? Aí o pastor Jorge falou plenitude. O cara tem que estar ligado, que eu já soltei essa palavra umas 2, 3 vezes aqui nos cultos. Sim ou não? Já soltei 2 ou 3 vezes aqui no culto já. Já vem falando já um pouquinho já da ideia já. Plenitude é um ciclo completo. Por exemplo, por que conversamos com o pessoal da mídia de manhã e a plenitude, claro, ela é dada por Deus, né? Nós somos pleno nele. Vou mostrar isso na palavra hoje, né? Somos pleno porque estamos em Jesus. Ele é a videira, Ele é a oliveira, Ele é aquele que nós estamos enxertados nele. Como Ele mesmo disse em João, sem mim nada podereis fazer, né? Mas, olhando humanamente, de forma natural, olha para os seus dedos ou para as suas mãos, né? As suas mãos têm quantos dedos aí? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Tem gente que para no 9, né? Tem gente que parou no 9, né? É imperfeito. Vamos lá. Agora a gente que é perfeito, vamos lá. 1, 2, 3. Mais alto. 6, 7, 8, 9, 10. Isso significa totalidade. Por exemplo, se eu quiser contar, por menor que seja, se eu quiser ir para o 11, para quem tem 10, 1, talvez não faria muita diferença. Mas eu cheguei na minha totalidade da contagem das minhas mãos, de forma de numerologia bíblica, é assim que se conta. Eu vou partir para outro ciclo, me encontro completo, não é? A gente está completo, ou seja, se eu quiser contar o 11º, que é o 11, eu irei para os meus dedos do pé, ou pegarei a mão de alguém emprestado. Então é um ciclo. O 10 é um período completo, e isso está aí em nossas mãos. Afinal de contas, no original também, sobre a lei de Deus, a palavra de Deus, a gente resume hoje, né? Foi transmitida, foi multada em vários idiomas, a Bíblia, e chegou ao nosso latim, que hoje nós utilizamos 10 mandamentos. Hoje nós temos um resumo dos mandamentos, mas o original eram 613. E quando Moisés subiu ao monte em que Deus queria trilhar o povo num caminho estreito e correto, debaixo de uma obediência, Moisés ele desce com 9 mandamentos, não é isso? Nas tábuas, 8? Foram 7? 9,5. Quanto? 10. Quando o faraó foi mexido por Deus, sacudido, Deus, ele na verdade, por outro lado, né, do lado ao contrário, Deus enviou 10 pragas, a totalidade de Deus. Deus mostrou que ele tem muito mais poder de qualquer outra divindade egípcia. Quando o Senhor, ele cura os 10 leprosos, ele cura na totalidade, ele não curou 9. Um só voltou para agradecer, o problema foi dele, mas ele curou os 10. O número 10 é um ciclo, ele é chamado de totalidade. Diga assim, eu vou viver esse ciclo da totalidade. Também é chamado de completude, resumido, completo, é um ciclo completo. Nada na sua vida mais vai ficar incompleto, faltando alguma coisa. Sabe aquela coisa do quebra-cabeça que você não acha aquela peça? Bem-vindo, chegou esse tempo para você, um tempo de você completar as suas fases. Também o ciclo de número 10 da plenitude é conhecido como integridade, é íntegro, é completo, né? É pleno, tem abundância também. Uma vez que eu estou pleno, estou completo também, eu agora vou transbordar, né? Então é também chamado de abundância. E a outra questão espiritual é a presença de Deus completa. Deus, ele vai se manifestar de forma completa.
Antigamente ele se revelava através dos profetas, hoje ele fala face a face. A plenitude de Deus estará sobre as suas vidas de uma forma no qual todos nós possamos entender. Algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, nesse ambiente, nós já temos pessoas que caminham há muito tempo no Evangelho. Se eu pegar aqui uma profecia de Apocalipse aqui, talvez 30, 40, 50% da igreja vai entender das tipologias, dos sinais, maravilha, mas tem gente que vai boiar na maionese. Tem gente que vai falar assim, pastor, eu não entendi, foi nada, né? Então, mas quando a plenitude de Deus vem, o que não sabe nada, passa a saber, porque nós estamos plenos de Deus, e aquilo que humanamente, na gramática da nossa língua portuguesa, não consegue chegar, dar uma perfeição ao seu cérebro, a pessoa do Espírito Santo, ele faz isso, e te provo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Então, quando o Espírito Santo ele vier, ele nos ajudará. Ou seja, ele é a pessoa perfeita no nosso tempo, da nossa plenitude. Aquilo que as suas mãos não têm habilidade, tornará habilidosa pelo Espírito Santo. Aquilo que você não consegue completar, vai completar pelo poder do Espírito Santo. É tempo da plenitude de Deus em nossas vidas. É tempo de nós vivermos pleno. É tempo de nós estarmos perfeitos, de forma íntegra, completa, né? Quando o Senhor visitar o seu coração, Ele vai ver que não há falta nenhuma em você. Isso é maravilhoso. Então, bem-vindo ao seu melhor ano, na sua totalidade, tá? Da sua vida. Se você pode, expresse uma adoração ao Senhor aí. Bom, se você olhar, aqui está um texto de Efésios, capítulo 3, verso de número 19. Eu vou falar desse capítulo 3, o verso 19, lá no finalzinho. Antes eu queria trilhar algumas coisas que eu coloquei em coração ontem. A quem não sabe, eu faço umas mensagens em sequência, né? Então eu prego de forma sequencial, chamado cronológica. E eu já tinha 3 mensagens já consecutivas. Por exemplo, semana passada eu trouxe uma parábola aqui para nós, de Lucas capítulo 14, e hoje completaria o Lucas 14 com a parábola do banquete, no qual ele dispara muitos convites, todo mundo diz, estou ocupado, etc. E eu estava terminando essa mensagem ontem, aí a menina, a Paloma me mandou mensagem, eu vi o zap dela, aí eu até botei para ela o tema e tudo, o grande banquete. Mas aí eu falei assim, amanhã eu vou ter que soltar para a igreja o tema da plenitude, né? E essa semana corrida, irmãos, foram 10 casamentos direto, e aí não parei para nada. Quem vai casar aí também esse ano, pessoal? Quem quer casar? Quem quer casar? Quem quer casar? Olha, se eu estou perguntando quem quer casar, se você está solteiro, se não levantar a mão, você vai ficar os 20 anos solteiro agora. Ai, Jesus, vocês são os melhores, pessoal. Irmãos, eu vou falar para você, se estiver triste, cara, um dia vem para a igreja, porque ô povo alegre. Ô povo alegre. Duro, mas alegre. É ou não é? 13º não caiu, mas é alegre. É ou não é? É ou não é? O cara não namora, tem 10 dias, mas está alegre. Hoje, sai da graça. Vamos lá. Eu quero trazer aos irmãos, porque vendo, eu falei assim, poxa, se eu continuar com a cronologia bíblica, aí todo mundo vai ficar somente apreensivo com um tema, né, dona Emília? O temático do 2024, 2029. E aí todo mundo vai acabar esquecendo da palavra, a palavra não vai ter efeito nenhum. Todo mundo, tá pastor, já acabou de pregar? Vamos para o tema. Eu falei, então vou pregar hoje em cima do tema, né? Porque aí fica mais fácil, todo mundo usufrui ali desse ambiente aí. E eu separei algumas coisas bem interessantes. Não vou utilizar um personagem hoje, que eu sempre gosto de utilizar um personagem, que eu acho que marca muito uma pregação, né? A gente às vezes se identifica com o jeito do personagem, com a família do personagem, o que ele passou, fica muito mais profundo, né, seu Lindamar? E hoje eu quero falar de umas cartas corretivas, umas cartas de doutrina, em que Paulo vai editar algumas igrejas, seja ela Colossenses e também a igreja de Éfeso. E eu queria iniciar aqui o texto com Colossenses capítulo 2 e o verso de número 8. Quem pode, acompanhe por favor. Amém, Rogério? Bom, lembra que eu vou tudo tramitar ao ponto final, a plenitude. E esse texto aqui,
o Paulo ele está corrigindo a igreja de Éfeso. Aqui há uma correção. Ele diz que nós temos uma liberdade, uma escolha. E eu acho fabuloso dizer isso a vocês, que é a mais pura verdade do Evangelho. O Evangelho, ele te dá a opção de você acreditar ou não, querer ou não. Deus colocou dentro de nós esse livre-arbítrio. Deus na sua totalidade, Ele é pleno, Ele é supremo, Ele poderia colocar em nós somente um desejo. Mas não, Ele criou o homem desde lá e falou assim, ó, quem quiser me amar, vai me amar porque gosta, porque ama, porque quer. Então vou colocar aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você quiser, você experimenta, mas se não quiser, fica com aquilo que eu mostrei para você. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é uma prisão, no qual o marido prende a mulher em casa e fala assim, você não sai, né? Livre-arbítrio não é o marido, uma mulher enciumada. Livre-arbítrio é alguém que confia, mesmo na ausência. Isso é livre-arbítrio. Isso é amor verdadeiro, não é o que prende, mas é o que fala. Você também é livre, né? Ninguém é dono de ninguém. As pessoas respeitam a gente, não porque a gente pede, porque ela se sente capaz de respeitar a gente. Amém, pessoal? E aí Paulo ele vai colocar um direito de escolha, e a escolha é entre a liberdade ou a nova vida. E a liberdade está muito inclinada, meu corpo, minhas regras, meu jeito, ninguém manda. A coisa mais difícil, por exemplo, a figura que eu estou aqui, de repente uma figura no qual muitas pessoas não gostam, não porque talvez seja a figura do pastor, mas é a figura masculina de um homem, né? E de repente um pai te abandonou, de repente você é ferido por essas questões paternas, de repente isso é a tua dificuldade, relacionar com o teu marido, relacionar com o patrão, etc e tal. Então eu imagino como deva ser difícil para algumas pessoas, mas acredite, a nova vida em Cristo Jesus, ela não encontra mais essa dificuldade, ela faz dos percalços das vidas, os degraus que ela desceu, na verdade, uma reflexão da vida para que ela possa avançar agora de forma mais qualificada. Então, que nós possamos utilizar essa nova vida de uma forma bem eficaz, no qual a gente possa usufruir do novo viver, do novo nascimento em Cristo Jesus. E assim diz a palavra do Senhor para a nossa vida. Ó, não permitam que outros os escravizem, dentro do que eu estou dizendo para vocês, com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes de raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo. Olha só que coisa incrível, princípios espirituais desse mundo. E a gente fala, não, o fulano é espiritual, mas dentro de qual princípio? Do reino do mundo. Porque existe o princípio espiritual do reino, que te cobra, que a porta é estreita, mas existe o princípio espiritual do mundo, que a porta é larga, que tudo pode, não tem problema, isso não é pecado. Como eu falei em alguns cultos anteriores, ou já tem ano que eu não falo isso, é melhor estar numa igreja onde você é muito cobrado do que a igreja onde você pode todas as coisas. É melhor ter um pai chato que te proíbe de tudo, ou um pai que não está nem aí para você, deixa você fazer tudo. É ou não é? Então, ó, existe o princípio do mundo, e esse princípio do mundo, presta atenção na palavra de destaque aqui, filosofia. Amado, o que é filosofia? Filosofia são palavras bonitas, são palavras que trazem para mim uma morfina pelo momento. Eu estou todo errado, eu fui para a igreja, não teve uma pancada, mas teve uma palavra de incentivo que não mudou meu comportamento, mas tirou minhas lágrimas. Ela é superficial. O que é filosofar? Filosofar é cantarolar, é pegar uma frase bonita, sem uma definição objetiva nossa. Filosofia não é o reino, não tem cruz. Filosofia é apenas um encantamento. Então o texto mostra para a gente, cuidado com as filosofias vazias. Por que vazia se é tão bonito? Vazia do propósito, vazia do reino, vazia de verdade. Mas tem um efeito muito absurdo. Já viu aquelas frases de Instagram, de Facebook, aquelas frases assim, sabe? Frases que te surpreendem, fala, nossa, que frase bonita, né? Mas só passou uma frase. Não tem renúncia, não tem abstenção de pecado, não tem nada. É somente uma frase. E são chamados de filosofias vazias e invenções enganosas. Por exemplo, eu compartilhei no meu story esses dias, um pregador muito conhecido aí, americano, também brasileiro, ele pediu para a Bíblia literalmente ser atualizada, porque só tem 3 versículos contra homossexuais. Se tivesse meio, já valia.
Para mim, se tivesse uma vírgula sinalizando, já valia, né? Aí quer que a Bíblia seja atualizada, ao ponto de ele dizer que o Pedro é uma metáfora, que Pedro pisou sobre as águas, aquilo é uma ilusão, é uma visão de ótica para dar ênfase ao texto. Pelo amor de Deus, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Então esses homens perderam a fé e não sabem mais o que estão pregando, não sabem mais o que estão vivendo. Qual é o nome disso? Filosofias vazias. Mas eles têm muitos seguidores, eles arrebatam multidão. Por quê? Porque existem pessoas tão vazias quanto a mente dele. Existem pessoas querendo ouvir esse tipo de coisas e não muda a vida de ninguém. Continua ainda na depressão, continua ainda na ânsia de morte, continua no pânico, continua na droga, continua no vício. Ninguém muda. O que muda as pessoas é a porta estreita do reino de Deus, irmão. E o Paulo vai dizer de forma muito aqui esclarecedora que é raciocínio humano. É como se ele estivesse falando assim, ó, Deus não está aí não, é coisa dos homens, com base nos princípios espirituais desse mundo, né? E não em Cristo. Ou seja, tudo que esses homens falam, tudo que eles pregam, tudo que eles colocam, a filosofia deles, eles querem atualizar a Bíblia deles, e Cristo não está nem aí. E ele termina com Cristo, e no próximo versículo de número 9 ele vai dizer, pois nele quem terminou o versículo, não é de Cristo essa ideia, mas nele, Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Ou seja, quem crê nas Escrituras está completo, quem crê em Cristo está completo. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Está ótimo aqui em cima, viu? O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho. Quem tem Jesus tem tudo. Tem tudo. É bom você ver aqueles videozinhos assim, aqueles rios bem bacana, né? Cara, não tem nada, uma vida isenta de muita luxúria, mas um sorriso que estende de orelha a orelha. Orelha a orelha. É incrível. Esses dias a gente ouviu um testemunho aqui de um irmão de uma célula no qual está cometido de um câncer. E ele está no hospital e os médicos estão dizendo assim, como é que esse cara sorri? Ele ganhou tanto o coração do médico pelo momento que ele está passando e como ele está se desvencilhando na adversidade dele, que o médico falou assim, cara, eu vou lá fora. O médico foi lá fora, comprou um doce, um pudim para dar para ele. Realização. Eu já falei e torno a repetir. Algumas lutas que Deus entrega para crente é diferente de ímpio. Se um ímpio pegar uma luta que um crente tem, o ímpio se arrebenta. A primeira coisa que o ímpio vai fazer é Ponte Rio-Niterói. Mas a gente que tem em Deus, a gente fala, tá bom, Satanás, tu me pegou com essa luta, mas quarta-feira tem culto. Domingo tem Santa Ceia. A gente desalimenta o nosso emocional entristecido, que vai definhando com o que Deus tem para frente. Satanás, ele quer nos retroceder, pôr a gente atrás, mas a gente vai sempre para... coisa avançada é o cristão. Quer ver uma coisa? O nosso querido Asaf, de número 73, nos Salmos, ele vai para casa muito triste, após pregar no tempo de Salomão. Após estar hiper feliz, a glória desceu. Os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, ele vai para casa. Aí Satanás fala, o que adianta cantar lá e está triste aqui na sua casa? E ele começa a olhar o relato de todo mundo que está na rua, todo mundo feliz, etc e tal. Imagine, Satanás mostrou que a vida dele não tinha sentido, não tinha volta e que ele estava perdendo. Mas quando ele entra aqui, já não é mais o que eu vivi no passado. Quando eu entro aqui, é o que eu sou no presente e o que Deus preparou para o meu futuro. Ao ponto de o salmista, no Salmo 73, no verso 16 em diante, ele vai dizer, e Deus me fez ver o meu fim deles. Eles cantam agora. Eu já falei alguns cultos anteriores aí. Por que eles se alegram tanto? Porque eles só têm essa vida para fazer isso. E a gente tem essa vida. E a vida... dá uma salva de palmas para Jesus aí, amado. Pois nele habita toda a plenitude de Deus. Portanto, vocês que estão nele, quem está em Jesus aí? Quem está em Jesus, vou perguntar mais uma vez. Portanto, vocês que estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão. Talvez alguém vai dizer assim, seu João, seu Antônio. Talvez alguém vai dizer assim, eu não me sinto completo. Cara, se você não se sente, pode ficar, porque a palavra te garante isso.
Sabe, irmãos, depois desse culto você vai olhar para a sua... Não é olhar para o espelho e falar assim, estou bonito, eu não estou dizendo de uma estética, eu estou dizendo de comportamentos, eu estou dizendo de pensamentos, entendeu? Que você vai externar aquilo que você crê dentro de você. O maior prêmio é o que vai ser colocado dentro, o que vai colocar dentro e vai externar o que está fora, ok? E o que está fora agora é a palavra que está já entrando dentro de você. Então neles nós somos completos. O que neles nós somos completos? Por quê? Você sai de casa, você vive uma vida, você tem o médico para ir, você tem o trabalho para executar, você tem a venda para negociar, você tem filho para cuidar, você tem marido, você tem esposa, você tem um monte de coisa para fazer. Você fala assim, nossa, como é que eu vou dar conta disso tudo? Em Cristo você é completo. Eu quero que você pense agora em esse exatamente 30 segundos que eu vou lhe dar, uma área da sua vida no qual tem sido a pior área da sua vida, em que você tem tentado e não tem conseguido, no qual você está batendo e a porta não se abre. Você sabia que você está nos 20 segundos dessa área ser startado agora, e essa área tem uma virada extraordinária na sua vida? Não, só 2 pessoas recebendo isso aí, não é possível. Por quê? Porque com meu Deus eu saltarei muralhas. Não é filosofia, eu estou lendo a palavra, esqueceu disso não, né? Eu estou lendo a verdade no qual o Pai criou para você. Escuta, você é, segundo Gênesis capítulo 1, verso 26, você é a imagem do Deus invisível. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E detalhe, Deus colocou um manual para cada homem. Eu estou lendo aquilo que Deus disse, eu tenho respeito. Na sua fabricação Ele falou, meu filho, leiam para eles o que está escrito no manual. Eu estou lendo, vocês também em Cristo Jesus estão completos. Colossenses capítulo 1 ainda, como eu falei que seria 2 textos em Colossenses, no verso 15, olha o que Paulo vai dizer ainda. Ele vai dizer a palavra mais linda que eu já achei na Bíblia, junto com outras milhares também. Ele vai dizer a palavra supremo. A palavra supremo, pensa no presidente, Jesus está acima. Pensa no teu marido, Jesus está acima do teu marido, muito, muito acima. Pensa na tua esposa, Jesus está acima. Pensa no teu salário, Jesus está acima. Acima de qualquer governante, qualquer autoridade, acima do maior da terra, Ele está acima. O que é supremo? Aquele que está sobre todos e tudo. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre sobre um pouco da criação? Não, sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, graças a Deus por isso, tanto no céu quanto na terra, todas as coisas que podemos ver e que não podemos ver, visíveis e invisíveis, também como os tronos, como os reinos, como os governantes, as autoridades, o mundo invisível, e tudo foi criado por meio dele, como João vai dizer, que a luz resplandeceu na treva, e sem ele nada que foi feito se fez. Agora no verso 17 vai dizer, Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar das minhas mãos. Nós estamos trabalhando com alguém que a história que foi criada, ele já existia antes dela. O texto diz que ele é o alfa, ele também é o ômega. O que significa? Deus está no princípio e também está no fim. A princípio, se você pegar a Bíblia, a Torá, a original, você vai ver que ela é escrita de trás para frente. Ou seja, que Deus louco é esse? A gente começa aqui para terminar aqui, e Deus já vem do fim para o início. Pelo amor de Deus, tem como não servir a um Deus desse, que já está no final, vindo para a nossa história aqui? Ou seja, Ele não tem que deixar o dia amanhecer para saber como vai ser, não, Ele já sabe o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, Deus não está refém desse tempo. Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, o amanhã já pertence a Ele. Olhando esse parâmetro, olhando esse contexto, o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos pegar a nossa agenda. Pega a sua agenda espiritual, pega a sua agenda, por favor, pega a sua agenda, mesmo que você não sabe o que é agenda, pega uma coisa na mão, né? Pega a sua agenda, diga assim, Senhor, eu estou entregando a agenda da minha vida nas tuas mãos, agora estou trocando contigo, me dá a tua agenda, para eu viver o que o Senhor sonhou para a minha vida. Uau! Uau! Diga para o vizinho do seu lado, uau! Valeu a pena. O que tinha na agenda desse irmão? Queria que Papai Noel me desse uma bicicleta. Aí na agenda de Deus estava escrito lá que em 2024 será o ano do teu carro zero.
Aí na tua agenda tinha um quê? Senhor, dai-me um filho se não morra. Aí na agenda de Deus está lá, vou dar 6 bacuri. Está pensando o quê? Aí na tua agenda tinha o quê? Senhor, eu quero falar em língua. Aí na agenda de Deus estava falar em língua, interpretação de língua, dom do Espírito Santo, dom de cura, dom de milagre. Dá para trocar a tua agenda pela agenda de Deus? Alguém pode celebrar nessa noite aí, meu irmão? Pelo amor de Deus. Ele faz mais do que pedimos, mais do que pensamos e mais do que imaginamos. Ó, a profundidade da riqueza, sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão impenetráveis são os teus juízos. Quem conheceu a mente de Deus para que dê algum conselho a Ele? Não há ninguém, porque dele e para Ele são todas as coisas. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Mantém tudo em quê? O que é harmonia, irmão? Tudo no seu devido lugar. A tua vida pode estar uma bagunça, mas a de Deus não. Por isso que eu estou dizendo, pega essa agenda bagunçada, essa mente confusa, essa vida que não sabe qual destino que quer, dá na mão de Deus, que Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Quando você olha o Gênesis, você vai ver, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Mas quem estava lá? Deus colocando tudo na ordem. A primeira coisa que Deus faz quando uma vida se entrega a Ele é trazer luz. E Deus disse, haja luz. Entrega a sua vida, como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ei, eu estou querendo te colocar nessa cabecinha, ainda que seja pequena ou grandona, que a plenitude de Deus já é uma realidade em nossas vidas. Ele é o cabeça e o corpo da igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que a plenitude habitasse nele. Ele é pleno. Como ovelha muda foi levado, sem pecado, sem nada matadouro. Ele é pequeno, pleno. Os sacerdotes, os homens da lei pegaram Jesus após a acusação de blasfêmia, de entrega. Anás, Caifás lavaram as mãos dizendo assim, não vejo mal nesse homem. Perfeito. Por que perfeito? Porque qualquer sacrifício tem que ter o símbolo da perfeição. Então achou. Porque todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Mas porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Romanos 3. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória. Presta atenção, Romanos 3, 23. Não pus de manhã não. Porque todos pecaram e não alcançaram o padrão de quê? Da plenitude de Deus. Agora no verso 29, 24. Mas Ele, em sua plenitude, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos. Dá uma salva de palmas para Jesus, que Ele é lindo. Então foi do agrado do Pai. Mateus capítulo 4, quando Ele desceu as águas do batismo, melhor no 3, a voz do céu diz, eis aí o meu filho pleno a quem eu me agrado. Amado também é pleno, eis aí o meu filho amado, meu filho pleno. Eis aí a minha plenitude a quem tenho prazer. Qual a necessidade de Jesus descer o batismo? Nenhuma. O batismo é para arrependimento. O próprio João, que antecedeu a Cristo, disse que o batismo seria para que todos pudessem se arrepender. Se ele não tem pecado, para que se batizar? Justiça e obediência. Obediência é quando eu cumpro até o que eu não quero, mas pelo propósito. Obediência não está diante do meu querer, não, do meu abecedário. Eu não sei se eu vou obedecer, não. É para cumprir, é para todos, então é para todos, eu estou junto. E até para que nós sejamos exemplo. Muitas das obediências em que a gente questiona para não cumprir, e se a gente cumprir, a gente vai ser testemunho para outras pessoas. Por exemplo, alguma pessoa, imagina que diga assim, Jesus não foi batizado nas águas, mas Ele era perfeito? Ele era filho de Deus? Imagina se Jesus não fosse batizado. Quantos de nós cristãos não ia se batizar? Porque Jesus não foi.
Mas ele tinha pecado para se batizar? Mas ele já sabia que muitas pessoas o seguiriam. Ele falou assim: se eu me batizar, os meus discípulos estarão nas águas também. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu também imito a Cristo. No verso número 20 de 1 Colossenses aí, ou capítulo 1 Colossenses, desculpa, verso 20: e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do seu sangue, do seu Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, nos céus e na terra. Ou seja, a paz dos homens só está através de Cristo Jesus. Eu estou pregando a plenitude, acredita? Acredita. Até que a gente atinja essa performance. Já pensou? Nós sermos tão igual a Jesus, mas tão igual a Jesus, irmão, alcançaremos o que? A plenitude. Eu falei de manhã, não sei se foi hoje de manhã, mas vamos lá. Já pensou se você tiver que tomar uma decisão amanhã? Antes de você tomar a decisão, você ora, dobra o joelho e fala: Jesus, se tu estivesse aqui, o que tu faria? Qualquer decisão da nossa vida, se a gente perguntasse a ele o que ele faria, será que ele não vai responder a gente? E eu disse de manhã, foi de manhã mesmo, vai responder. O problema é que a gente espera com palavra. Não, Jesus tem que vir aqui e descer e falar comigo, né? Ou é exclusividade, né? Mas quando você pede uma resposta para Deus, Deus vai mandando um sinal. Por exemplo, você falou assim: eu quero aquela porta. Aí ele vai e fecha, mas você não entende. Você fala: poxa, eu orei. Justamente você orou para a vontade dele, não a sua. Então ele fechou a porta, foi o sinal que ele mandou. Ele falou: eu estou te respondendo com a porta fechada. Porque a gente acha que a resposta de Deus, toda ela vai ser banhada numa alegria, numa revelação, num contágio. Absurdo, né? E às vezes uma resposta de Deus também é um não. É uma porta fechada, é uma coisa que ele não faz, que não se abre, que não dá certo. Também é resposta de Deus. Dirá o Balaão, pela sua experiência, que a mula queria passar e o anjo estava na frente, ele não via, porta fechada. A mula dizendo: você não está vendo que tem um anjo na frente? O Balaão falou: estou vendo não, estava lá, porta fechada. Você está entendendo? Hoje você vai ficar mais ciente disso. Existem algumas coisas que você vai ser proibido de fazer, que o horário vai atrasar, que o acordo não vai ser feito. É Deus dizendo para você: sou eu que estou lá na frente fechando, porque não é teu. Isso é viver na plenitude. Está comigo aí, não? Aí por meio dele, Pai nos reconciliou a tudo, nos deu a plena paz. Agora, quem está incluso nisso? Verso 21 vai dizer: eu estou. Se você quiser também, cai dentro. Vamos lá. Verso 21 vai dizer: isso inclui quem está comigo aqui? Eu tenho a paz que excede entendimento. Eu tenho um acordo com Deus. Eu faço parte do benefício. Sabe, irmãos, alguém recebeu um benefício, uma herança milionária, e eu também sou descendente dessa pessoa. Uma parte dessa herança não vai vir para mim? Foi o que Jesus fez na cruz, irmão. Você tem uma herança em Cristo Jesus. Você pode adquirir ela, você pode usufruir ela. Não deixe para usufruir dessa herança quando você morrer. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é herança nossa. Você pode usufruir da plenitude de Deus nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, no seu financeiro, na sua vida conjugal, na sua faculdade, no seu trabalho, seja qual for a área, você pode usufruir, porque ele gritou e está ecoando até hoje. Pastor, qual foi o grito dele? Está consumado, ou seja, está liberado, pessoal. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Imagine, eu com herança, mas perdido. É um tipo do filho pródigo, né? O pai é rico, mas o filho decidiu viver a vida dele de forma lavonteira. Aí no momento que ele cai em si, ele fala: na casa do meu pai, os trabalhadores lá comem bife de ancho, cara, com batata frita. O pessoal do Light aí já está falando: batata frita, com a saladinha do lado, tem gosto para todo mundo. Não é? Cafezinho com um adoçantezinho. Na casa do meu pai todo mundo é bem tratado, os trabalhadores se vestem bem. O que o filho pródigo fez? Vou voltar para o lugar da minha herança. Exatamente como uma pastora disse uns dias aqui em Eclesiastes: tudo depende de estar no lugar certo e com a pessoa certa. Irmão, o lugar certo sou eu. É juntar a fome para a vontade de comer. O lugar certo, na verdade, é o propósito. Você e o propósito. Quando você se junta com o propósito, arrebentou. Se você estiver desconectado, já era. Quer ver Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que andam segundo o seu propósito. Por exemplo, tudo coopera, todo mundo usa isso de forma
ignorada, né? Da forma que mais convém para você. Tudo coopera eu no erro. Como é que Deus vai abençoar o meu erro? Tudo coopera no pecado. Como é que Deus vai abençoar o meu pecado? Não existe. Deus é puro, irmãos. Isso é inegociável. Deus não pode se render a mim. Eu tenho que me render a Ele. A criatura tem que se render ao Criador. O Criador não vai, meu filho, eu vou vir aqui me render, vou tirar minha coroa, o meu trono, porque senão eu vou te perder, porque eu entendo o teu modo. Não. Maturidade. Ele é Criador, Ele tem que ser adorado. Então, quando Deus quis ser adorado por Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, tira o que você calça, sente o solo que você está, o lugar que você pisa é santo. Por quê? Porque Deus estava lá em santidade. Está comigo aí, não? Está comigo ou não está? Daí ele vai dizer: nós, incluindo vocês que estavam antes longe, como o filho pródigo voltou, né? Agora eram seus inimigos de Deus, estavam separados pelos seus pensamentos e ações. Ou seja, como pode? Deus tem tanta coisa boa para mim, então, e eu tão longe de Deus, tão afastado, tão envolvido em muitas coisas, achando que estava enriquecendo, na verdade estava me adoecendo, trabalhando demais, e apenas acumulando tarefa e não, usufruindo dela. Hoje não, hoje eu entendo o descanso de Deus. Hoje eu entendo que existe um meu, e o Salmo 4, verso 8 diz, para me deitar em paz, e o Salmo de número 127 diz que quando eu reponho, eu descanso, Deus me abençoa. Ou seja, você tem cansaço, mas o eterno não há cansaço. Você tem fadiga, mas o eterno não fadiga. Enquanto você deita para dormir, o que você tem para resolver amanhã, sabe quem já foi lá resolver? O seu pai. O seu pai anda na sua frente, ele sabe o que você precisa, ele sabe das suas necessidades. Lembra que eu falei que ele vai na sua frente, que a Torá é escrito de trás para frente? Exatamente, o dia de amanhã pertence a Deus e não a você. O mês de amanhã pertence a você, a semana de amanhã, os dias de amanhã, o projeto de amanhã pertence a Deus. E se tem uma coisa que Deus é perfeito em toda a sua existência e obra. Duas pessoas para receberem e concordar aqui na terra. O nosso querido Paulo, ele vai dizer em Efésios capítulo 4, um texto muito lindo, a carta dos Efésios, ele vai falar sobre fé, unidade, reino, né? E Paulo vai falar agora sobre unidade. Lembra que o nosso tema é plenitude. Efésios capítulo 4, verso 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestres. A igreja completa, a vida plena da igreja tem que ter esse ministério, os 5 ministérios. O Senhor representou isso para a gente, trazendo a parábola das 10 virgens. 5 eram nércias, loucas, e 5 eram prudentes, um ministério completo. O Senhor sonha com uma igreja completa, aonde os dons não sejam da pessoa, aonde o cargo não seja da pessoa, aonde a pessoa que foi ungida, ela só possa acumular e ajuntar com um propósito. Porque ele vai dizer no próximo verso, diz assim no verso 12, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua edificação. Qualquer dom ministerial precisa ser para edificar. Pastor, eu quero falar em língua. Só vai edificar a você mesmo. Paulo diz isso nas suas cartas aos Coríntios. Agora, se você falar em língua e alguém interpretar as línguas, edifica a igreja. Então a gente às vezes está preocupado com mais o meu ministério, né? O ministério que eu trabalho, eu estou vestido de azulzinho, então a minha preocupação é azulzinho. Eu estou no louvor, eu vim uma cesta lá no banheiro suja, mas eu sou do louvor, não vou ajudar. Não existe isso. Todos os ministérios precisam estar juntos, conectados, para que a plenitude de Deus possa ser soberana sobre nós. E aí sim um ou outro possa edificar. Não existe um trabalho entregue no intercessor. O Mateus está ali intercedendo, mas todos que estão sentados também são intercessores do Mateus. O ministro de louvor não canta sozinho, toda a igreja deve adorar o Senhor junto com ele. Um pregador não prega sozinho, toda a igreja deve se envolver no conteúdo da pregação. Então todos nós estamos aqui crescendo, edificando, tratando o que tem que ser tratado, ouvindo o que precisa ser ouvido, corrigindo o que precisa ser corrigido. Isso é a plenitude de Deus. Não há cargo sem função.
precisamos reconhecer que o ministério completo, pleno, ele está escrito aqui pelas nossas mãos. Mas para edificar o corpo de Cristo, edificar o corpo de Cristo, há o profético, mas também a palavra. Isso está bem colocado aqui entre os mestres. O mestre quer dizer aquele que dá a palavra, né? O pastor, aquele que cuida, aquele que zela. O evangelista, aquele que prega, frente de trabalho. Ele está na caminhada, nas trincheiras, né? Aí tem também o profeta, o profético é muito gostoso. O profético, ele fala assim: olha gente, o céu se abriu, todo mundo fala: o que esse cara está vendo? Mas é o profético. Profético é se ambientar e entender um ambiente. Sabe, há momento na nossa igreja, como vocês já viram aqui, que eu parei a mensagem e falei: cara, Deus está criando para o outro caminho. Isso está sensível ao profético. O que é o profético? Não é terreno, é espiritual. Então o que Deus quer, a agenda do homem para e a continuação é do céu. Profético. Você está entendendo? Profético. Um rapaz outro dia questionou e falou assim: ai, está muito recógnito para mim, porque todo culto, todo final de culto o pastor fala: vem aqui na frente quem recebeu essa palavra. Irmão, para quem quer, vem. Quem questiona, fica no seu lugar. Só que um dia que a Ana saiu do lugar, Samuel veio, mas no dia que ela ficava questionando, talvez Penina ia no altar direto. Bum, filho. Pum, filho. Pum, filho. E a Ana fala: não sei para que vai no altar. Um dia a Ana falou assim: acho que no altar resolve. A Penina foi. Aí de repente a Ana vem. Quando a Ana vem, voltou para casa com Samuca. Vai ficar questionando ou vai fazer o que já deveria ter feito há muito tempo? Vai ficar resmungando pelos cotovelos? Adiantou alguma coisa? Cada um dia de murmuração é um ano de deserto? Pelo amor de Deus, pessoal. Tem alguém comigo aí, não? Ai, eles são responsáveis para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e produzem amadurecimento, amadurecemos, chegamos à completa, à medida da estatura de Cristo. Qual o meu padrão? Cristo. A quem eu tenho que imitar? Cristo. A mensagem é cristocêntrica. A plenitude vem de Cristo. A plenitude é Cristo. Se nós parecermos cada dia com Jesus, seremos cada dia mais pleno. Pelo amor de Deus, gente. Então recebe a chave do teu carro aí, vai. É Cristo, irmão. É Cristo. Cristo abre todas as portas. Cristo é a essência. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Com base que eu digo isso, Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, Ele também é o mesmo hoje, e amanhã também. O trono que Ele saiu, Ele já voltou, irmão. Ele só saiu para vir aqui fazer o que a gente precisava, mas está regendo já em santidade e glória, já é adorado. Quando João estava na ilha de Pátimo, João estava desesperado. Meu Deus, esse livro aí tão temeroso, quem pode abrir o livro? João começou a chorar e falou: e agora, pessoal, perdi as esperanças, lutei tanto para ninguém abrir o livro, saber se meu nome está lá. De repente alguém grita: ei, João, para de bobeira, rapaz, não chore. De repente uma mão toca no ombro de João, e João olha para trás, aí a voz grita e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo amor de Deus! Vou te mostrar que Cristo está em tudo, no início e no fim. Gênesis capítulo 1 está lá: façamos o homem. Façamos é plural, quem existia? Antes da fundação do mundo, Ele está em tudo. Ele está em tudo. Quem ama Jesus, diga amém. Eu separei esse mesmo versículo de Efésios capítulo 4, no verso 13, na versão King James. Põe aí sua versão, amigo, por favor. Capítulo 13 aí. Nós trabalhamos a medida completa da estatura de Cristo. Agora vamos falar da plenitude, obrigado. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento de Deus, e chegamos à maturidade. É sobre isso, irmão. Maturidade. Pastor, eu sou maduro, tenho 40 anos de igreja, continuo errando as mesmas coisas. Maduro o quê? Continua se chateando com as mesmas coisas. Não aprendeu ainda a sair pelo fio da rabiola. Vive metido em conversa. Desiste de tudo. Não tolera ninguém.
Há uma carta de Apocalipse, não me faz a memória agora, em que o Senhor vai corrigir dizendo assim: eu sei que não tolera Jezabel. Por não tolerar os que são maus, a gente fala: não, eu não concordo com isso, eu vou sair porque está errado. Não, ele não mandou sair, ele mandou ficar e fazer o que é certo. E isso mostra para a gente um nível de maturidade. Maturidade não é o se ausentar, é fazer o certo, é ser um modelo para todo mundo. Está comigo ou não? Na versão King James ele vai dizer: até que alcancemos a unidade da fé no conhecimento do Filho de Deus, que cheguemos à maturidade, atingindo a medida, a estatura de quê? Da plenitude de Cristo Jesus, ou seja, do completo, da estatura. Quando ele diz plenitude, mais à frente a gente vai ver outra linha traçando assim, ó: eu quero que vocês meçam o que Cristo mediu, ou seja, a largura de Cristo, a profundidade de Cristo e a altura de Cristo. Mais cedo eu falei para uma irmã que está me olhando aqui com cara de coruja, dia de enchente. Eu falei para ela assim: eu declaro a plenitude sobre a tua vida. Ela: já sou plena, sou completa. Aí eu tive que tocar algumas coisas. Ela falou: tem razão. Sabe que às vezes Deus não age porque a gente se sente. A gente se sente. Eu sou pleno, não é nada. Pergunta para a sua alma no dia da crise se você é pleno mesmo. Pergunta. Não existe ninguém 100% ainda, estamos caminhando a isso. E que não fique longe o ano 2024. Voltemos aí a Efésios capítulo 4, verso 14, por favor. Então não seremos mais imaturos. Quando a gente se unir em Cristo, quando nós chegarmos à maturidade, a palavra aqui mais abordada é maturidade, atingindo a medida de Cristo. Então não seremos mais o quê? Imaturo como? Imaturo como? Criança, irmãos. Crianças espirituais, tomam ceia, batizado, falam em língua, profetizam, ganha vida, desganha vida, faz tudo, mas é criança espiritual. O que uma criança espiritual faz? Ela não tem sentido, é pirracenta. Ela não tem uma mente formada, uma criança espiritual ali. Paulo vai dizer: quando eu era menino eu falava, até não falar é criança espiritual. Não julgar é criança espiritual. Não corrigir é criança espiritual. Não tem pulso para as coisas maduras, não é concreto, não é objetivo, não é definido. Não tem raiz. Quando eu era menino falava como menino. Estava agora com a filha do Tiago, passou aqui na frente abaixado, mas todo mundo viu. A filha dele estava comendo um prato de batata frita com uma coxa de frango desse tamanho, parecia até de peru. Aí ela deixou a comida. Pessoa madura, ela fala assim: custou caro, pegou, vai ter que comer. Mas eu vi que ela estava com o celular na mão, o celular distraiu. Eu falei: me dá o celular aqui, você vai comer, quando você terminar de comer eu te devolvo o celular. Criança sabe o que tem que comer, o que não tem que comer? Não sabe a hora. Quer ver? Por exemplo, maturidade. A mãe tem ou não tem maturidade? Tem ou não tem maturidade a mãe? Mas quem ganha fama às vezes é o pai. Vou te explicar isso. Por exemplo, a criança está em casa, ela acordou, são 11 horas, a mãe está com feijão no fogo, com arroz no fogo. A criança abre a geladeira, vê aquela bala fine e vê um negocinho assim de chocolate. Mãe, estou com muita fome, mãe, posso comer? A mãe falou: não. Por que, mãe, não posso? Está saindo um almoço. A criança fica o quê com a mãe? Chateada. A mãe é a pior do mundo, a mãe não presta, a mãe não faz nada. É ou não é? Sim ou não? Aí de noite quem chega? O pai passou num trem, no BRT, comprou o quê? Um choquito, um galac. Aí chegou lá como um cara mais lavado, falou: oi filha, papai ama você, toma aqui. Está entendendo? Mas a criança é imatura, ela não tem discernimento de saber. Quem convive é quem sabe. Quem convive é quem sabe. Quem passa o tempo junto é quem sabe. A criança quer jogar uma bola na rua, mas está em prova. A mãe vai dizer assim: vai estudar. Aí chega o pai e fala: por que tem a criança brincar? O que tem? Olha a nota, olha o estudo, não pegou nada. Está entendendo? Mas a criança não tem esse discernimento. Para ela, quem nega alguma coisa é ruim. É o que acontece na igreja. A gente recebe não e fica de bico, né? A gente recebe uma palavra, a gente é divertido e fica de bico. Por quê? Porque não discerne. A gente quer se alimentar com uma coisa temporária, com uma barrinha de chocolate, mas o que vai te sustentar é o almoço do dia. O que vai sustentar a verdadeira alimentação é o prato servido. Mas não é um paliativo, chega de paliativo. Já ouviu a história de Esaú, irmão? Um paliativo comprometeu a sua primogenitura, irmão?
Espere o tempo que o teu prato vai ser servido. Espere o tempo e a hora. Não se precipite. Não seja uma criança imatura. Não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de ensinamento. Quem faz mais minha vontade, eu vou ficar. Não, você tem que ficar com pessoas que te aborrecem. Amigos de verdade são aqueles que falam a verdade. Não, eu não consigo guardar, vou falar na cara. Também não é isso não. Nem isso não. Mas pessoas que te cobram, pessoas que querem ver o seu bem, nem aquele amiguinho descosta não. Pede o que tem no bolso para tu ver se a amizade continua. Está comigo aí não? Não sejamos mais empurrados a qualquer vento de doutrina, e também não seremos mais influenciados quando tentarmos enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornaremos em todo aspecto cada vez mais parecido com... Uau! Eu vou aconselhar da forma que Cristo aconselharia. Irmão, imagine Jesus hoje falando com os fariseus. Como seria ele hoje? Quando Jesus fala com o fariseu, dá um nó na garganta, não dá? Quando ele fala assim, raça, eu falo, Jesus do céu. Quando ele fala hipócrita, dói, irmão. Dói. Talvez a palavra hipócrita para você hoje não tem muito sentido na cultura hoje brasileira, talvez, até mundial, mas a palavra hipocrisia era muito evidente lá, era para desmascarar alguém falso. O que é hipocrisia? Você fala, mas não age. A gente hoje fica com a palavra, mas sem um sentido, mas lá o sentido era venérico. E Jesus chamando todo mundo, meu irmão, dando sapatada em todo mundo. Olha o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Pelo amor de Deus, horrível. Horrível. Vai corrigir alguém hoje? Jesus dava uns esporros pela lateral que a gente fala hoje, a gente fala assim, Jesus é amor. O amor também é ser correto. Muitas pessoas confundem o amor com o suco adoçado. Às vezes o amor é o suco amargo, você não pode beber açúcar, vai beber o suco sem açúcar. Está comigo, meu irmão? Vamos voltar aqui ao que interessa para a gente. Efésios capítulo 3, que é o último capítulo, verso de número 14. Paulo vai interceder pela igreja. Paulo vai fazer a sua intercessão, para que a igreja receba a plenitude no qual Cristo tem para nós. E Paulo vai dizer, quando penso em tudo, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele nos fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Irmãos, a pior falência de um ser humano é viver somente por ele, sem a ajuda do Espírito Santo. O próprio Cristo falou, eu vou, mas ninguém vai ficar órfão, porque a gente não vê Cristo, mas a gente sente a Trindade através do Espírito. E ele disse, enviarei o Consolador. Faz menção dele, que ele vai te ajudar. Então Cristo habitará em seus corações. Muito importante isso aqui. Então Cristo habitará em seus corações à medida que vocês confiarem nele. Aqui está a nossa chave. Quanto mais eu confio, mais espaço ele tem na minha vida. Quanto mais eu confio, olha o que o texto diz, então Cristo habitará em vossos corações à medida, ou seja, existe uma medida, e se ele ainda não alcançou a plenitude em mim, se eu não tenho 100% dele, é porque eu estou deixando ele em algumas áreas não ficar à vontade. Eu preciso hoje fazer a medição da forma que ele quer. Falei de manhã e torno a repetir, os discípulos estão dentro do barco, Jesus falou para eles, vai lá do outro lado que eu já vou. Jesus continuou a obra aqui, eles foram no barco, de repente Jesus entra mar adentro. Todos os tripulantes daquela embarcação falaram assim, fantasma, homens barbudos, experientes, pai de família, homens ensinados. Todo mundo achou que era um fantasma e era Jesus vindo sobre as águas. Aí de repente alguém de muita ousadia, um cara colérico, absolutamente impulsivo, decisivo, tem razão onde ninguém tem, fala onde ninguém fala, decisivo nas horas precisas, ele vem e fala assim, se é tu, manda que eu vá. Para quê? O fantasma falou, então vem. E de repente ele pisa, irmão, do lado de fora do barco, ele vê que um pé encaixou, aí ele põe um outro pé, aí ele começa a andar sobre as águas. Lembra? Cristo só vai ir aonde eu dou espaço para ele, aonde eu confio ele coloca chão.
Aonde eu confio, Ele me dá consolo. Aonde eu confio, Ele se faz presente. O que era para afundar não afundou, por quê? Porque a confiança gera credibilidade, irmãos. E de repente o cara põe os 2 pés do lado de fora do barco, irmão. Que coisa inusitada. A gente falou de fantasma, sim ou não? Fantasma é espírito, espírito não afunda, lei da gravidade. Agora Pedro não, Pedro é um homem, é brabo, é pedra, é rocha. Pedro vai afundar. Só que ficou, e Pedro, eu acredito a cena foi essa. E de repente ele falou assim, vem, Pedro começou a andar. O que acontece é que a confiança, às vezes Deus não mostra como vai ser. Deus não fala tudo por completo, Deus não dá nada explicadinho, Ele explica no caminho. Eram 10 leprosos, Ele cura os 10. Onde é que Ele curou os 10? Não foi instantâneo. Ele falou, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Eles foram? Não... Foi ou não foi? A tua Bíblia é diferente da minha? Eles foram. No meio do caminho eles perceberam, ih galera, as manchas saíram, estamos curados. Aí de repente o 9 falou assim, vamos contar para a família, vamos voltar para a nossa casa. E de repente um fala, peraí, vamos agradecer. E um voltou para agradecer, você está entendendo? Que é no caminhar, se Deus disser como será o nosso término de noite, talvez vocês ficariam assustados. Se o Senhor botasse aqui no telão, o que vai acontecer? Porque você não vê. Há livramentos que Deus deixa você ser percebido. Há livramentos que Deus mostra para você, para que você não fique muito altivo achando que nada acontece, que você é o morango da terra, né? Aí tem coisas, mas que Deus não mostra para você, porque é tão perigosas, tão tenebrosas, que você vai ficar tenebroso, vai ficar com medo. Então existem algumas coisas que se Deus colocasse no telão para você, você ficaria apavorado. Se Deus dissesse o que vai acontecer no caminho da sua casa amanhã para o teu trabalho, você falaria assim para o teu patrão, ei, me dá folga amanhã, porque Deus me deu uma revelação que ia entrar um cara e assaltar todo mundo e não sei o que, uma bala ia pegar em mim. Mas você não vê isso. Mas aquele ladrão, Deus não deixou entrar na sua condução. Aquele ladrão, Deus não deixou cruzar o caminho com você. Então nós devemos glorificar a Deus pelaquilo que nós vimos e pelaquilo que nós não vimos. E o Paulo vai dizer no verso 17, então Cristo habitará no seu coração à medida em que vocês confiarem nele. Repete comigo, Pedro pisou. Aí de repente, Jesus não disse como é que seria, só falou assim, pisa. Ele falou, pisa, vai acontecer algumas coisas. Ele falou, Pedro, pisa. Não ficaria mais fácil? Ele falou assim, Pedro, pisa, mas cuidado que vai ter um vento forte que vai vir aqui, vai te dar um golpe. Cuidado que vai ter uma onda que vai tentar mexer com você. Ele falou alguma coisa? Não. Ele só mandou o quê? Pisar. E tem muita gente que confunde, fala assim, pô, mas Deus que mandou, Deus mandou ir, mas Ele mandou ser forte e corajoso também. E no momento que ele começa a caminhar, de repente, não sei quantos passos ele deu, mas eu sei que ele tomou a distância do barco, entre o barco e Jesus, que estava mais à frente. De repente a onda veio e Pedro ficou com aquele medo e de repente começou a afundar, e ele disse, Senhor, me socorre. Aí Jesus, que vem andando sobre as águas, até Pedro, segura Pedro. O problema da nossa humanidade é esse, a gente tem medo do fracasso. A gente tem medo, se eu começar e não dar certo. A gente fica com aquele jargão, aquele medo já precoce já. Poxa, se não der certo, todo mundo vai zombar de mim. Ei, o mesmo que te chamou, Ele também te garante. A história não para por aí. Pedro caiu. Pedro quebrou. Pedro teve decepção, teve. Mas quem foi socorrer ele? E Jesus levantou ele de novo, sim ou não? Porque o texto diz que os dois voltaram andando para o barco. Ou seja, a experiência foi ótima. Eu caí, mas eu sei o caminho de volta. Eu vou andar sobre as águas de novo. Se tu crê nessa palavra, faz menção dela na sua alma. Aleluia. Diga assim, eu vou confiar mais no Senhor. Você já reparou a aplicação do Salmo 37, verso 5? O que diz lá? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Olha o que o texto diz, entrega. E depois ele pede para confiar. Já não bastava a entrega. Se eu entreguei é porque eu confio. Não, tem gente que entrega desconfiando. O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Não sei.
Sabe por que Pedro desviou, ele negou Jesus? Porque ele não fundou os barcos dele. Ele deixou o barco ancorado. Portanto, quando Jesus subiu, fez o propósito, Pedro voltou a pescar. E depois Jesus vai lá e pega ele de novo. Precisamos de uma geração de Eliseu. Aquelas que quando recebem o chamado falam assim: se ele chamou, ele garante, a minha vida agora está na mão dele. E a gente tem que fazer isso, irmão. A gente precisa fechar os olhos para aquilo que é garantia. Não o que vai ser da minha vida, a tua vida vai ser melhor do que você imaginava. Quando o jovem rico saiu da presença de Jesus, os discípulos ficaram preocupados, ainda mais o Pedro. Pedro tinha uma profissão: pesqueiro, pescador. Pedro falou assim: Jesus, que parada é essa aí, cara? Pô, larguei tudo para te servir, mano. Jesus falou assim: esse cara colérico é terrível, né? Tira até respostas no momento inusitáveis, né? Jesus falou assim: Pedro, não há ninguém que tenha largado casa, pai, mãe, ou qualquer outra coisa, que não receba 100 vezes nessa vida, e ainda tenha direito à vida eterna. Sabe o que eu penso com isso? Que os planos de Deus são muito mais do que eu posso imaginar. Eu penso que eu vou perder Isaac, mas Deus vai me devolver Isaac e experiência. Eu penso que eu estou entregando tudo. Olha, Deus, é muito sacrifício para mim. Deus vai dizer assim: o que você está dando, eu já te dei, esquece disso não. Na verdade, nós só devolvemos, não somos donos de nada. O Jó falou assim: nu ouvi da minha mãe, nu vou voltar para lá. A gente não era dono de nada. E se a gente tem oferecido alguma coisa, se a gente tem prestado culto para Deus, se a gente tem oferecido um tempo de louvor a Deus, esse tempo foi Ele que nos deu. Então só estamos devolvendo a quem é grato. Só estamos devolvendo aquilo que já é dele. 2 pessoas digam amém, hein? Então Cristo habitará em vossos corações à medida que vocês confiarem, e suas raízes se aprofundarão em amor e manterão vocês o quê? Forte. Será um ano extraordinário, sem oscilação. Não estou dizendo que vai ter ausência de ventos fortes, vai ter, mas Deus me fez forte nas tribulações. Deus me fez capaz nas minhas lutas. Deus me dá suficiência na minha dificuldade. Será o ano da minha fortaleza, independente da notícia que vai vir, independente do resultado que vai aparecer, com meu Deus eu saltarei muralhas. Literalmente cumprirá na sua vida o que Paulo disse aos Filipos, ou nossos irmãos filipenses: posso todas as coisas naquele que tem me fortalecido. Sei passar dificuldade, também sei ter abastança. Eu sei comer o básico, mas também sei que Deus pode me colocar no extraordinário. Eu sei estar no muito, também sou doutrinado a ter o pouco. Sei ter dias de baita alegria, mas também sei viver em dias de luto, de dificuldade. Em todas as coisas, Cristo habita aqui, Cristo habita lá, na alegria, na tristeza, no pouco, no muito, na insuficiência e na suficiência. Ele é o meu Redentor. Dá um empurrão na pessoa do seu lado e fala: movimenta a sua alma que você vai ficar forte. Verso 18. Também peço que vocês convenham que todo o povo santo, cadê os santos de Deus aí? Peço convém que todo você, o povo santo, que vocês possam compreender. Talvez eu esteja falando para alguém aqui e fale assim: essa parada não é para mim não. É muita coisa, é muita areia para o meu caminhão. Dá viagem, irmão. Divide a carga, mas conquista. Faz aos poucos, mas faz, irmão. Quando você se olha assim, você vê, assim você é. Não olhe para os outros, o fulano é mais capaz. Olhe para você. Não porque o outro tem mais tempo que eu, mais experiência que eu. Davi tinha experiência para derrubar Golias? Davi teve disposição, disponibilidade. Você sabia que na frente de dom está disponibilidade? Torna-se disponível que Deus vai te usar. Também peço que convém que todos os santos, vocês, possam compreender a largura,
o comprimento, a altura da profundidade do amor de... Eu andei refletindo sobre esse versículo e falei, por que tem esse negócio aqui, gente? Largura, comprimento, altura, profundidade. Porque a gente tem uma linha que a gente mede, a gente fala, até aqui eu espero. Esse dia eu tive com uma menina, orou a vida inteira para o marido se converter. Ela falou assim, desiste do meu marido. Aí o marido se converte. Aí chega ela para mim e fala, pastor, eu gostei de outro rapaz. Eu falei, volta atrás da tua oração. Volta atrás da tua oração. Falei, você orou a vida inteira, o marido se converteu. O marido está aqui na igreja, está firme. Responde sua oração. Porque a gente acha que a oração tem que ser no nosso tempo. Daniel é um exemplo perpétuo para a gente. Orou ao tempo da oração e a resposta não veio, ele continuou orando. Está comigo aí, irmãos? Está ou não está? Largura, comprimento, altura e profundidade. Se você achar que você já fez o quadrante aqui da sua vida, os teus limites, Deus está dizendo assim, rasga esses limites e coloca o meu limite. É como se o Senhor estivesse falando assim, não tem nada a ver com essa operadora que você faz giga, que não chega até o final do mês, esse salário que não chega até o final do mês, não, o meu salário sempre sobra, você sempre guarda, o meu giga sempre sobra, sabe, a largura que Deus tem para você é muito maior do que você possa imaginar. Estavam os meninos na escola do profeta Eliseu, e de repente alguém diz assim, Eliseu, o lugar que nós estamos aqui está super apertado, vamos até o Jordão catar uma graveta. Tem alguém que fala assim, está apertado, mas está bom, né? Está bom, só assim fica só a gente, não há mais ninguém. Mas tem alguém que fala assim, não, vamos ampliar esse negócio. Tem alguém que está com a linha de Jesus. Tem alguém que pega a linha de Jesus e começa a medir e fala, pô, posso ampliar isso aqui, pô, posso crescer nessa área, pô, posso movimentar isso aqui. Você está comigo? Hã? Ou você vai ficar a vida inteira pensando assim, vou viver com esse saláriozinho aqui, Jesus está dizendo assim, ó, amplia essa linha, aumenta isso aqui, não, essa casinha está bom, Jesus está dizendo, ó, amplia isso aqui, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, para de sonhar pequeno olhando para a sua casa, Gideão. Não, porque a minha família, esquece o fracasso que você viu, o que você viveu, em Cristo você será melhor. Pega essa linha que Cristo está lhe dando e faz a expansão do negócio. Seja ousado. O não você já tem. Seu mesmo. Vai atrás do sim, irmão. Levanta a mão e diga, a vitória é nossa. Pelo sangue de quem? Aleluia, crente. Verso 19. Que vocês, o nosso título do ano e acabou. Que vocês experimentem que? Esse amor que não tem limite, esse amor ilimitado, essa longanimidade ilimitada, essa paz ilimitada, essa esperança ilimitada, tudo de Deus é ilimitado. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. Deus não é limitado, o que Deus tem para mim e para você não acabou. Que vocês possam experimentar esse amor, ainda que seja grande demais para ser interpretado ou compreendido. Pô, pastor, eu estou assim, nesse versículo agora, eu não consigo compreender como que vai ser, eu não sei também, eu só sei que vai acontecer. Tem coisa que não dá para fazer cálculo, se pegar a calculadora você não compra. Talvez tem coisa que se você orar você não faz. Tem coisa que está tão na cara, tão definida, o Espírito Santo está empurrando, uma legião de anjos fala, vai cara, tem coisa que você tem que ter pulso, irmão, tem que fazer, irmãos, tem que fechar os olhos e falar assim, cara, é minha chance, é agarrar ela com unhas e dentes, pronto, acabou. Está comigo aí, irmãos? Que vocês possam experimentar esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de... Toda a glória seja dada a Deus. Cadê os levitas? Porque é grandioso o poder que atua em nós, é capaz de realizar o quê? Infinitamente mais do que pedimos ou do que... Não, peraí, vamos ler direito. Toda a glória seja dada a Deus, que por grandioso poder que atua em quem? Ele é capaz de realizar o quê? Realizar o quê? Realizar o quê? Do que pedimos?
Sabe, irmãos, o que Deus tem para a nossa vida fugiu agora quebrou tudo, pastor, exatamente. Tem hora que você vai esquecer do lápis, tem que quebrar esse lápis, porque tem muita matemática e pouca fé. Tem hora que tem que esquecer, irmãos, ignorar o gerente do banco. Tem hora que tem que dar uma loucura, irmão. Você tem que surtar para ver o sobrenatural. É isso que Deus quer. A linha dele é uma linha inimaginável. Você não vê, mas ela existe. E talvez você está entrando onde você traçou a tua linha, a tua meta. Não é proibido fazer meta, não é proibido. Eu concordo também com aqueles que são sóbrios, aqueles que são fã da matemática, aqueles que botam a mão onde alcança, legal. Mas talvez você vai atrasar 10 anos da sua vida só botando a mão onde alcança. Pedro botou os pés onde era inalcançável. Pedro botou os pés onde era impossível para qualquer um ser humano. Pedro decidiu jogar a soma matemática, a física fora. Pedro confundiu tudo quanto é tipo de estudiosos ou pessoas no qual tinham todo o cálculo de ser, é perigoso. Ele falou assim: a vida é minha, quem sabe sou eu. Fica de pé quem quer viver o ano da plenitude. Quem tem um projeto aí muito grande?